Estou dentro do cockpit da Williams, esperando o sinal verde. Meu coração bate como sempre bateu antes de cada corrida. Rápido, mas controlado. 41 voltas pela frente. Apenas mais uma corrida. Mas algo está errado. Sinto. Não sei explicar, mas sinto. Na sexta-feira, Rubens Barrichello bateu. Quase morreu. No sábado, Roland Ratzenberger bateu. Morreu. 2 acidentes graves em 2 dias. E hoje é domingo. Meu domingo. Olho para o céu cinzento sobre Imola. Chove. Sempre choveu nos momentos mais importantes da minha vida. E eu sempre amei a chuva. Na chuva, eu era imbatível. Na chuva, eu era Deus. Mas hoje a chuva parou. O semáforo acende verde. Acelero. O motor V10 da Williams rugindo atrás da minha cabeça. 350 km/h. Reta. Curva. Reta. Curva. Volta 7. A curva Tamburello. Já passei por ela milhares de vezes. Conheço cada centímetro desse traçado. Mas algo acontece. A direção não responde, não gira. Tenho 1 segundo, talvez menos, para entender que vou bater. 1 segundo para saber que minha vida está prestes a terminar aos 34 anos, nesta curva, neste domingo de maio. Penso em Deus. Sempre penso em Deus. E então, mas antes desse último momento, antes do impacto, antes do silêncio, houve uma vida inteira. Uma vida que começou muito longe de Imola, nas ruas de São Paulo, num kart pequeno demais para minhas ambições, com um sonho grande demais para um menino comum. Meu nome é Ayrton Senna da Silva, e esta é a minha história. A história de como um garoto brasileiro que amava velocidade se tornou tricampeão mundial de Fórmula 1 e pagou o preço mais alto pela glória. Eu nasci em São Paulo, no dia 21 de março de 1960. Meu nome completo é Ayrton Senna da Silva. Filho de Milton da Silva e Neide Senna, cresci em uma família de classe média alta, com meus irmãos Viviane e Leonardo. Tínhamos uma casa confortável, comida na mesa, oportunidades que milhões de brasileiros nunca teriam. Mas eu não queria conforto. Eu queria velocidade. Lembro do primeiro momento em que senti aquela sensação. Tinha 4 anos. Meu pai me deu um kart pequeno, motorizado, feito sob medida para mim. Era amarelo. Ainda vejo aquele amarelo brilhante quando fecho os olhos. Quando liguei o motor pela primeira vez, aquele ronco mecânico que fazia meu peito vibrar, algo dentro de mim despertou. Não era apenas diversão, era paixão, era obsessão, era destino. Meus pais não entenderam no começo. Nenhum pai entende quando vê o filho de 4 anos obcecado por motores e velocidade. Minha mãe, Neide, tinha medo. Beco. Ela me chamava pelo apelido de infância. Você vai se machucar. Ela não estava errada. Eu me machuquei, muitas vezes, arranhões, hematomas, uma vez quebrei o braço, mas nunca desisti. Meu pai era diferente. Milton era empresário, pragmático, racional. Mas via algo em mim que nem ele conseguia explicar. Via determinação, via foco, via algo que transcendia a infância comum. Então ele me apoiou. Não apenas permitiu, ele me apoiou ativamente. Comprou karts melhores, me levou a campeonatos, investiu tempo e dinheiro naquele sonho maluco do filho que queria ser piloto. Aos 8 anos, eu já competia. Kartódromo de Interlagos, São Paulo. Aquela pista se tornaria minha casa espiritual. Era lá que eu sentia que pertencia. Não na escola, não nas festas de aniversário, não nos jogos de futebol que outros meninos adoravam. Era dentro de um kart, com capacete na cabeça e o mundo se tornando um borrão de velocidade ao meu redor, que eu me sentia completo. Vencer era bom, mas não era sobre vencer, era sobre perfeição. Sobre encontrar a linha ideal na curva, sobre frear no último milésimo de segundo possível, sobre sentir o kart como extensão do meu corpo, como se fosse parte de mim. Minha irmã Viviane me achava estranho. Beco, você não quer brincar de outras coisas? Ela não entendia.
Meu irmão Leonardo tentava me acompanhar, mas não tinha a mesma obsessão. Para ele, kart era diversão. Para mim, era vida. Na escola, eu era mediano. Não era o melhor aluno, não era o pior. Fazia o suficiente para passar, mas minha cabeça estava sempre em outro lugar. Os professores reclamavam. Ayrton não presta atenção. Claro que não prestava. Enquanto eles falavam de matemática e português, eu estava mentalmente percorrendo o cartódromo, calculando ângulos de curva, pensando em ajustes de suspensão. Mas havia uma matéria que me fascinava. Física. Entender forças, aceleração, atrito, aerodinâmica. Não era decoreba, era compreender como o mundo funcionava e como eu poderia usar essas leis da física para ir mais rápido. Aos 13 anos, ganhei meu primeiro campeonato brasileiro de kart. Não foi fácil. Tive adversários melhores do que eu em talento puro, mas eu tinha algo que eles não tinham, uma capacidade de foco absoluto. Quando entrava no kart, o mundo desaparecia. Não existia família, escola, amigos, problemas. Existia apenas eu, o kart e a pista. Essa capacidade de concentração total, alguns chamavam de meditação, outros de transe, se tornaria minha maior arma. Anos depois, jornalistas me perguntariam como eu conseguia ser tão consistentemente rápido. Eu nunca soube explicar direito. Era como se, dentro do carro, eu acessasse uma parte de mim que não existia fora dele. Uma versão elevada, perfeita, quase transcendental de Ayrton Senna. Mas tinha um preço. Relacionamentos eram difíceis. Namoradas reclamavam que eu pensava mais no kart do que nelas. Não era verdade. Eu pensava apenas no kart. Amigos se afastavam porque eu cancelava compromissos para treinar. Família se frustrava porque nas reuniões de Natal eu estava fisicamente presente, mas mentalmente ausente, revivendo voltas, analisando erros. Minha mãe chorava às vezes. Beco, você não pode ser normal. Eu não podia. Não escolhi ser assim. Nasci assim. Velocidade não era algo que eu fazia, era algo que eu era. Aos 15 anos conheci Lilian de Vasconcelos Souza, Liliane. Ela era linda, inteligente, de uma família tradicional paulistana. Nos apaixonamos. Ela foi minha primeira namorada séria, e eu realmente tentei. Tentei ser o namorado atencioso, presente, romântico, mas ela percebia. Percebia que mesmo quando eu estava com ela, parte de mim estava em outro lugar, no cartódromo, na pista, na busca pela perfeição. Você ama mais os carros do que a mim, ela disse uma vez. Eu neguei. Mas era verdade. E essa verdade me atormentava. Por que eu era assim? Por que não conseguia ser normal? Por que essa obsessão consumia tudo? Aos 17 anos, fiz uma decisão que mudaria minha vida: competir na Europa. A Europa era onde os pilotos sérios iam, onde os olheiros da Fórmula 1 procuravam talentos. Se eu quisesse ser piloto profissional, e não havia dúvida de que era isso que eu queria, precisava ir para lá. Meu pai me apoiou. Minha mãe chorou, mas apoiou. Liliane ficaria no Brasil. Relacionamento à distância. Promessas de que voltaria. Promessas que ambos sabíamos que talvez não fossem cumpridas. Em 1981, aos 21 anos, embarquei para a Inglaterra. Levei pouca bagagem, pouco dinheiro, mas muita determinação. E um medo secreto que nunca admiti para ninguém. E se eu não fosse bom o suficiente? E se tudo aquilo, anos de treinamento, sacrifícios, obsessão, fosse desperdiçado porque eu simplesmente não tinha o talento necessário? A Inglaterra era cinza, fria, chuvosa. Eu, acostumado com o calor de São Paulo, tremia dentro do meu apartamento barato. Não falava inglês bem. Não conhecia ninguém. Estava completamente sozinho em um país estrangeiro, perseguindo um sonho que talvez fosse impossível. Mas tinha a chuva. E eu sempre amei a chuva. Comecei a competir na Fórmula Ford 1600, categoria de base do automobilismo europeu.
Logo no primeiro ano, 1981, ganhei os campeonatos britânico e europeu. Não foi sorte. Foi trabalho. Foi obsessão. Enquanto outros pilotos saíam para beber e se divertir, eu estava na pista, estudando telemetria, conversando com mecânicos, testando ajustes. Um engenheiro inglês me disse: "Você é maluco, Senna? Você não relaxa nunca?" Não, eu não relaxava. Relaxar significava que havia alguém, em algum lugar, treinando mais do que eu. E eu não podia permitir isso. Em 1982 e 1983, competi na Fórmula Ford 2000 e depois na Fórmula 3 britânica. Foi na Fórmula 3 que tudo mudou. Ali, finalmente, estava competindo contra pilotos de verdadeiro talento mundial. Martin Brundle era meu principal rival. Um inglês rápido, agressivo, sem medo. Nossa rivalidade em 1983 foi épica. Trocávamos a liderança do campeonato a cada corrida. Batíamos, nos xingávamos, nos respeitávamos. No final da temporada, ganhei o campeonato por uma margem estreita. Mas o que importava não era o título. Era que eu tinha provado, para mim mesmo e para o mundo, que eu pertencia ali. Que o garoto de São Paulo podia competir com os melhores da Europa. E as equipes de Fórmula 1 estavam notando. Toleman, uma equipe pequena, me ofereceu um contrato para 1984. Não era Ferrari, não era McLaren, mas era Fórmula 1. Era o sonho. Tudo pelo que eu tinha trabalhado nos últimos 20 anos. Liguei para meu pai. "Pai, consegui. Vou pilotar na Fórmula 1. Ouvi-o chorar do outro lado da linha. Milton, o empresário pragmático e racional, chorando de orgulho. "Sabia que você conseguiria, Beco. Sempre soube." Liguei para Liliane. Tínhamos nos casado em 1981, antes de eu ir para a Europa. Ela tinha me seguido por um tempo, mas voltara ao Brasil. O casamento estava se desfazendo lentamente. "Lili, consegui, Fórmula 1. Ela estava feliz por mim, mas ouvi na voz dela o que ela não disse. E nós? Onde ficamos nós nessa história? Não tinha resposta, porque a verdade era que não havia nós quando se tratava de corrida. Havia apenas eu e o carro. E eu sabia, mesmo sem admitir, que eventualmente teria que escolher. E sempre escolheria o carro. A temporada de 1984 começou. Minha primeira corrida de Fórmula 1 seria no Brasil, em Interlagos, no dia 25 de março. O cartódromo onde aprendi a pilotar ficava ali do lado. Minha família estaria nas arquibancadas. Era um conto de fadas. Mas carros de Fórmula 1 não eram karts. Eram máquinas brutais, perigosas, que matavam pilotos regularmente. Eu sabia dos riscos. Todo piloto sabia. Mas havia uma diferença entre saber intelectualmente e sentir visceralmente. Fiz o reconhecimento da pista 2 dias antes da corrida. Acelerei pela reta principal de Interlagos, a mesma reta que percorrera milhares de vezes em kart, mas agora a 300 km/h, não 80. E senti medo. Medo real, primal, do tipo que faz seu corpo tremer. Mas também senti êxtase, porque aquele medo significava que eu estava vivo. Significava que estava fazendo algo importante, algo perigoso, algo que importava. Na sexta-feira antes da corrida, fui ao túmulo de Tuca, um amigo piloto que morrera em acidente. Ajoelhei ali e rezei. Sempre rezei antes de cada corrida. Acreditava em Deus. Acreditava que Ele me protegeria. Ou, se não protegesse, que haveria propósito na minha morte. Senhor, rezei. Se for minha hora, que seja rápida, que seja na pista, que seja fazendo o que amo. Não sabia então que Deus ouviria essa oração. 10 anos depois, em uma curva na Itália chamada Tamburello, domingo, 25 de março de 1984. Minha estreia na Fórmula 1. Larguei em 17º lugar, posição ruim para um novato em carro ruim. Mas a corrida foi extraordinária para mim. Ultrapassei carro após carro. Terminei em 6º lugar, ganhando meu primeiro ponto na categoria. Mas foi Mônaco, 2 meses depois, que mudou tudo. Mônaco. O circuito de rua mais famoso do mundo. Estreito, perigoso, impiedoso,
E estava chovendo. Chovendo forte. Larguei em 13º, posição terrível. Mas na chuva eu era diferente. Não sei explicar. Era como se meu cérebro funcionasse em frequência diferente na chuva. Via linhas que outros não viam. Sentia aderência onde outros sentiam aquaplanagem. A chuva era minha aliada, minha amiga, minha cúmplice. Comecei a ultrapassar. 1 carro, 2 carros, 5 carros, 10 carros. A transmissão de TV ficou obcecada comigo. Quem é esse brasileiro? Como ele está fazendo isso? Prost era o líder. No melhor carro, McLaren. Eu estava num Toleman, que era como comparar um Fusca a uma Ferrari. Mas eu estava alcançando Prost, na chuva, em Mônaco, na minha 6ª corrida de Fórmula 1. Então a direção de prova interrompeu a corrida. Disseram que a chuva estava muito forte, muito perigosa, mas eu sabia a verdade. Pararam porque eu, o novato no carro inferior, estava prestes a vencer Alain Prost, o campeão mundial. Terminei em 2º lugar. Mas o mundo inteiro viu. Viram que Ayrton Senna não era apenas mais um piloto. Era alguém especial. Era alguém que podia fazer o impossível. Após a corrida, Prost veio falar comigo. Ele era meu ídolo. 3 vezes campeão mundial. Francês elegante, inteligente. Você pilota muito bem na chuva, ele disse com respeito na voz. Obrigado, respondi. Aprendi em São Paulo. Chove muito lá. Ele sorriu. Mas vi algo em seus olhos. Não era apenas respeito, era reconhecimento. Reconhecimento de que ali estava um rival. Alguém que poderia ameaçar sua hegemonia. Alguém perigoso. Não sabíamos então que nossa rivalidade definiria a Fórmula 1 pelos próximos 6 anos, que nos tornaríamos inimigos, depois amigos, depois inimigos novamente, que colidiríamos em pista em momentos decisivos, que brigaria sobre títulos mundiais. Tudo isso estava no futuro. Naquele momento em Mônaco, sob a chuva, éramos apenas 2 pilotos que se respeitavam. Mas eu sabia, com aquela certeza absoluta que só tive poucas vezes na vida, que algo havia mudado. O garoto de São Paulo que sonhava com velocidade tinha se tornado Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1. E o mundo nunca mais seria o mesmo. A temporada de 1984 terminou. Terminei em 9º lugar no campeonato. Não era brilhante, mas em um Toleman era respeitável. E o mais importante, eu tinha provado meu valor. Para 1985, assinei com a Lotus, equipe histórica, com melhores recursos. Ali, finalmente, teria um carro capaz de vencer. E venci. Minha primeira vitória em Fórmula 1 foi em Portugal, 1985, sob chuva torrencial. Claro que foi na chuva. Sempre foi na chuva. Quando cruzei a linha de chegada, não gritei de alegria como outros pilotos fazem. Apenas senti uma satisfação calma, profunda. Era o que eu devia fazer. Era meu destino. A vitória não era surpresa, era confirmação. Mas percebi algo perturbador. A vitória não era suficiente. Já não era. Antes, sonhava em vencer uma corrida de Fórmula 1. Agora que tinha vencido, queria mais. Queria vencer sempre. Queria ser campeão mundial. Queria ser o melhor que já existiu. Era uma sede que nunca seria saciada. Um vazio que crescia a cada vitória, exigindo mais, sempre mais. Meu casamento com Liliane terminou oficialmente em 1982, mas na prática acabara antes. Ela voltara ao Brasil. Eu ficara na Europa. Tínhamos nos tornado estranhos unidos por papéis e memórias. Quando finalmente assinamos os documentos de divórcio, senti alívio e culpa. Alívio porque a mentira acabara. Culpa porque eu sabia que tinha sido minha obsessão que destruíra tudo. Você escolheu os carros, ela disse na última conversa que tivemos. Não neguei. Era verdade. E se pudesse voltar atrás, faria a mesma escolha, o que me fazia sentir simultaneamente íntegro e monstruoso. Em 1988, aconteceu o que eu esperava. McLaren me contratou, a melhor equipe do mundo, o melhor carro, e meu companheiro de equipe seria Alain Prost.
Os dois pilotos mais rápidos da Fórmula 1 na mesma equipe. O que poderia dar errado? Tudo. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis para você. Inscreva-se no canal As Vozes da História e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Comente abaixo o que mais te surpreendeu até aqui. Qual parte dessa trajetória você quer ver nos próximos capítulos? Compartilhe este vídeo com quem também ama a história e quer conhecer os bastidores do Brasil. T8 McLaren, equipe dominante, carro projetado por Gordon Murray, perfeito, letal, imbatível, motor Honda, V6 turbo, o mais potente do grid, e dois pilotos, Alain Prost e eu. A imprensa chamou de Dream Team. Eu chamei de pesadelo esperando para acontecer. Não porque odiava Prost. No começo, eu o respeitava profundamente. Ele era tudo o que eu aspirava a ser. Tricampeão mundial, tecnicamente brilhante, inteligente, calculista. Ele pilotava com a cabeça, não apenas com o coração. Enquanto eu era instinto e paixão, ele era matemática e estratégia. Mas numa equipe de Fórmula 1, só pode haver um número 1. E ambos sabíamos que aquele número 1 seria decidido na pista. O problema começou logo no primeiro teste. Eu era mais rápido. Consistentemente mais rápido. Não muito. Talvez 2 ou 3 décimos por volta. Mas na Fórmula 1, 2 décimos são uma eternidade. São a diferença entre pole position e quinta fila. Entre vitória e frustração. Prost não gostou. Como poderia gostar? Ele tinha vencido 3 campeonatos mundiais. Era o padrão de ouro da categoria. E agora chegava um brasileiro de 28 anos, pilotando há apenas 4 anos na Fórmula 1. E era mais rápido que ele. Mas não era apenas velocidade. Era estilo. Eu atacava como se cada volta fosse a última da minha vida. Freava no limite absoluto do possível. Entrava nas curvas num ângulo que desafiava a física. Prost era smooth, econômico, preservava pneus e freios. Eu era agressivo, brutal, consumia o carro como se pudesse renová-lo com pura vontade. Você vai matar a si mesmo, Prost me disse depois de um treino particularmente agressivo em Mônaco. Pilotar assim não é sustentável. Você pilota para terminar, respondi. Eu piloto para vencer. Vi a mágoa nos olhos dele. Não era arrogância da minha parte, era verdade. Nossa filosofia era fundamentalmente diferente. Para Prost, corrida era como xadrez. Você calculava riscos, fazia movimentos precisos, vencia pelo acúmulo de pequenas vantagens. Para mim, era guerra total. Você atacava com tudo, e que Deus decidisse o vencedor. A temporada de 1988 começou e rapidamente ficou claro. Nós dois éramos simplesmente superiores a todos os outros. Das 16 corridas daquele ano, McLaren venceria 15. A questão não era se McLaren venceria, era qual McLaren venceria. Eu ganhei 8 corridas. Prost ganhou 7. Mas por causa do sistema de pontuação da época, onde apenas os 11 melhores resultados contavam, Prost ficou perto de mim no campeonato. Muito perto. Fomos para a última corrida, Japão, Suzuka, com os dois ainda podendo ser campeões. Eu precisava vencer. Prost precisava de pontos, mas sabia que se eu vencesse, o título era meu. A largada foi caótica. Perdi posições. Caí para 14º lugar. O título parecia perdido. Mas então algo aconteceu, aquele estado de consciência alterada que só experimentava nos momentos mais extremos. O tempo desacelerou. Vi linhas na pista que não existiam. Senti o carro como extensão do meu corpo. Comecei a ultrapassar. Um carro, 2, 5, 10. Cada ultrapassagem no limite absoluto do possível. Algumas tão próximas que toquei rodas com adversários. Mecânicos da McLaren me disseram depois que pararam de respirar assistindo. Achavam que eu ia me matar tentando aquela recuperação impossível, mas não me matei. Venci a corrida, me tornei campeão mundial pela primeira vez. Quando cruzei a linha de chegada, desliguei o rádio antes que Ron Dennis, chefe da equipe,
pudesse parabenizar. Precisava daquele momento sozinho com Deus. Obrigado, sussurrei dentro do capacete, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigado por me trazer até aqui. No pódio, levantei a taça. Olhei para a multidão, milhares de japoneses aplaudindo. Procurei minha família nas arquibancadas e não conseguia encontrar. Estava sozinho no topo do mundo. Campeão mundial. O sonho de infância realizado. Por que então me sentia vazio? Porque sabia que aquilo não era o fim. Era apenas o começo. Um título não seria suficiente. Precisava de mais. Sempre mais. Prost ficou em segundo no campeonato. Nos cumprimentos no pódio, apertou minha mão com frieza. Parabéns, disse, mas seus olhos diziam outra coisa. Isso não acabou, e não tinha acabado. 189 seria o ano onde nossa rivalidade se transformaria de profissional para pessoal, de respeitosa para venenosa, de esportiva para destrutiva. O problema era político. Jean-Marie Balestre, presidente da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, era francês. Prost era francês. E Balestre claramente favorecia Prost. Decisões controversas sempre pendiam para o lado do francês. Penalidades que eu recebia, Prost não recebia nas mesmas situações. É manipulado, reclamei com Ron Dennis. Balestre está roubando o campeonato para Prost. Seja mais esperto então. Ron respondeu com sua típica franqueza britânica. Se o jogo está manipulado, jogue melhor. Mas eu não queria jogar. Queria justiça. Queria que o melhor piloto vencesse, não o piloto com melhores conexões políticas. A tensão explodiu em Suzuka, Japão, penúltima corrida de 1989. Prost liderava o campeonato por 16 pontos. Eu precisava vencer desesperadamente. Estávamos brigando pela liderança quando chegamos à chicane. Eu ataquei por dentro. Prost fechou. Nós colidimos. Os dois carros rodaram e pararam. Prost tirou o cinto de segurança e saiu, desistindo. Eu não desisti. Sinalizei para os comissários me empurrarem. Eles empurraram. Liguei o carro. Fui para os boxes trocar o nariz quebrado. Voltei para a pista e venci a corrida. Mas horas depois, fui desclassificado. A FIA decidiu que eu não poderia ter sido empurrado de volta à pista, que tinha cortado a chicane de forma ilegal. Era uma desculpa técnica para me punir. Prost venceu o campeonato. Eu perdi. Fiquei furioso. Não era raiva normal. Era uma fúria que consumia tudo. Senti que tinham me roubado. Que meu talento, meu trabalho, minha dedicação não importavam porque política vencia tudo. Na conferência de imprensa após a desclassificação, disse coisas que não deveria ter dito. Chamei Balestre de mentiroso. Acusei a FIA de corrupção. Disse que Prost tinha vencido porque era francês, não porque era melhor. Prost ouviu tudo. E nossa relação, já tensa, morreu naquele momento. Deixamos de ser rivais respeitosos e nos tornamos inimigos. A imprensa adorou. Senna vs Prost vendia jornais. As manchetes eram sempre dramáticas. Guerra na Fórmula 1. Ódio entre campeões. Brasileiros e francês em conflito mortal. Mas não era entretenimento para mim. Era pessoal. Eu realmente acreditava que estava lutando contra a injustiça, que era vítima de um sistema corrupto. E talvez eu estivesse certo. Ou talvez fosse apenas minha obsessão com perfeição e justiça, distorcendo minha percepção. 1990. Último ano de Prost na McLaren. Ele se transferiu para a Ferrari. Finalmente não seríamos companheiros de equipe. Finalmente poderíamos guerrear sem restrições. O campeonato foi intenso. Eu venci várias corridas. Prost venceu várias. Fomos para a última corrida. Novamente Suzuka, com os dois podendo ser campeões. Fiz pole position. Prost largaria em segundo. Mas a pole ficava no lado sujo da pista, o lado com menos aderência. Reclamei com a FIA. Pedi para mudar a pole para o lado limpo. Recusaram. Ali, naquele momento, tomei uma decisão. Uma decisão fria, calculada,
completamente consciente. Se Prost me ultrapassasse na largada, eu o tiraria da pista. Simples assim. Melhor nós dois fora do que apenas eu fora e ele campeão. Era antidesportivo? Sim. Era perigoso? Sim. Era vingança pela colisão de 1989 que ele causou? Absolutamente. A largada aconteceu. Prost teve melhor arranque, me ultrapassou. Virei para cima dele. Batemos. Os dois fora. Eu campeão mundial pela segunda vez. Desci do carro sem emoção. Tinha vencido o campeonato mundial. Mas não sentia alegria. Sentia apenas justiça fria sendo servida. Prost tinha me tirado em 1989. Eu o tirei em 1990. Estávamos quites. Mas a imprensa me destroçou. Chamaram de antidesportivo, sujo, perigoso. Disseram que eu tinha manchado meu título, que tinha mostrado meu verdadeiro caráter. E talvez tivessem razão. Naquele momento, eu tinha escolhido vitória sobre ética, título sobre fair play. E não me arrependi. Não na hora. Talvez anos depois, mas não naquele momento. Prost depois declarou que eu era perigoso para o esporte, que minha obsessão por vencer me fazia tomar decisões que colocavam vidas em risco. E eu respondi que ele era covarde, que faltava coragem para realmente competir no limite. Éramos cruéis um com o outro, porque ambos sabíamos que só havia um piloto no mundo que poderia nos vencer, o outro. E reconhecer isso, reconhecer que seu maior inimigo era seu igual, era insuportável. 1991. Call to Action. Esta foi apenas a primeira parte da jornada extraordinária de Ayrton Senna, do cartódromo de Interlagos até a McLaren, onde ele enfrentaria seu maior rival e conquistaria a glória. Mas a história está apenas começando. Nos próximos capítulos, você descobrirá a lendária rivalidade com Alain Prost, os 3 títulos mundiais, o amor impossível por Xuxa, a obsessão pela perfeição e, finalmente, aquele último domingo em Imola, que mudou o Brasil para sempre. Se você está sentindo a adrenalina desta história, deixe seu like. Cada like nos motiva a continuar contando estas histórias. Inscreva-se no canal As Vozes da História e ative o sininho para os próximos episódios. Comente abaixo. Qual é sua lembrança mais forte de Ayrton Senna? Onde você estava em 1º de maio de 1994? Compartilhe com quem ainda acredita em heróis brasileiros. Em As Vozes da História, trazemos os maiores ícones do Brasil de volta à vida, em primeira pessoa, com toda a emoção, velocidade e verdade que suas histórias merecem. Nos vemos no capítulo 2, a rivalidade, Prost, glória e política. Capítulo 2, a rivalidade, Prost, glória e política McLaren. Equipe dominante, carro MP44, projetado por Gordon Murray, perfeito, letal, imbatível, motor Honda V6 Turbo, o mais potente do grid, e 2 pilotos, Alain Prost e eu. A imprensa chamou de Dream Team. Eu chamei de pesadelo esperando para acontecer. Não porque odiava Prost. No começo, eu o respeitava profundamente. Ele era tudo o que eu aspirava a ser. Tricampeão mundial, tecnicamente brilhante, inteligente, calculista. Ele pilotava com a cabeça, não apenas com o coração. Enquanto eu era instinto e paixão, ele era matemática e estratégia. Mas numa equipe de Fórmula 1, só pode haver um número 1. E ambos sabíamos que aquele número 1 seria decidido na pista. O problema começou logo no primeiro teste. Eu era mais rápido. Consistentemente mais rápido. Não muito, talvez 2 ou 3 décimos por volta. Mas na Fórmula 1, 2 décimos são uma eternidade. São a diferença entre pole position e quinta fila. Entre vitória e frustração. Prost não gostou. Como poderia gostar? Ele tinha vencido 3 campeonatos mundiais. Era o padrão de ouro da categoria. E agora chegava um brasileiro de 28 anos, pilotando há apenas 4 anos na Fórmula 1. E era mais rápido que ele. Mas não era apenas velocidade. Era estilo. Eu atacava como se cada volta fosse a última da minha vida. Freava no limite absoluto do possível. Entrava nas curvas num ângulo que desafiava a física.
Prost era smooth, econômico, preservava pneus e freios. Eu era agressivo, brutal, consumia o carro como se pudesse renová-lo com pura vontade. Você vai matar a si mesmo, Prost me disse depois de um treino particularmente agressivo em Mônaco. Pilotar assim não é sustentável. Você pilota para terminar, respondi. Eu piloto para vencer. Vi a mágoa nos olhos dele. Não era arrogância da minha parte, era verdade. Nossa filosofia era fundamentalmente diferente. Para Prost, corrida era como xadrez. Você calculava riscos, fazia movimentos precisos, vencia pelo acúmulo de pequenas vantagens. Para mim, era guerra total. Você atacava com tudo, e que Deus decidisse o vencedor. A temporada de 1988 começou, e rapidamente ficou claro. Nós dois éramos simplesmente superiores a todos os outros. Das 16 corridas daquele ano, McLaren venceria 15. A questão não era se McLaren venceria, era qual McLaren venceria. Eu ganhei 8 corridas. Prost ganhou 7. Mas por causa do sistema de pontuação da época, onde apenas os 11 melhores resultados contavam, Prost ficou perto de mim no campeonato. Muito perto. Fomos para a última corrida, Japão, Suzuka, com os dois ainda podendo ser campeões. Eu precisava vencer. Prost precisava de pontos, mas sabia que se eu vencesse, o título era meu. A largada foi caótica. Perdi posições. Caí para 14º lugar. O título parecia perdido. Mas então algo aconteceu. Aquele estado de consciência alterada que só experimentava nos momentos mais extremos. O tempo desacelerou. Vi linhas na pista que não existiam. Senti o carro como extensão do meu corpo. Comecei a ultrapassar. Um carro, 2, 5, 10. Cada ultrapassagem no limite absoluto do possível. Algumas tão próximas que toquei rodas com adversários. Mecânicos da McLaren me disseram depois que pararam de respirar assistindo. Achavam que eu ia me matar tentando aquela recuperação impossível. Mas não me matei. Venci a corrida. Me tornei campeão mundial pela primeira vez. Quando cruzei a linha de chegada, desliguei o rádio antes que Ron Dennis, chefe da equipe, pudesse parabenizar. Precisava daquele momento sozinho com Deus. Obrigado, sussurrei dentro do capacete, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigado por me trazer até aqui. No pódio, levantei a taça. Olhei para a multidão, milhares de japoneses aplaudindo. Procurei minha família nas arquibancadas e não consegui encontrar. Estava sozinho no topo do mundo, campeão mundial. O sonho de infância realizado. Por que então me sentia vazio? Porque sabia que aquilo não era o fim. Era apenas o começo. Um título não seria suficiente. Precisava de mais. Sempre mais. Prost ficou em segundo no campeonato. Nos cumprimentos no pódio, apertou minha mão com frieza. Parabéns, disse. Mas seus olhos diziam outra coisa. Isso não acabou. E não tinha acabado. 1989 seria o ano onde nossa rivalidade se transformaria de profissional para pessoal, de respeitosa para venenosa, de esportiva para destrutiva. O problema era político. Jean-Marie Balestre, presidente da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, era francês. Prost era francês. E Balestre claramente favorecia Prost. Decisões controversas sempre pendiam para o lado do francês. Penalidades que eu recebia, Prost não recebia nas mesmas situações. É manipulado, reclamei com Ron Dennis. Balestre está roubando o campeonato para Prost. Seja mais esperto então, Ron respondeu com sua típica franqueza britânica. Se o jogo está manipulado, jogue melhor. Mas eu não queria jogar. Queria justiça. Queria que o melhor piloto vencesse, não o piloto com melhores conexões políticas. A tensão explodiu em Suzuka, Japão, penúltima corrida de 1989. Prost liderava o campeonato por 16 pontos. Eu precisava vencer desesperadamente. Estávamos brigando pela liderança quando chegamos à chicane. Eu ataquei por dentro. Prost fechou. Nós colidimos.
Os dois carros rodaram e pararam. Prost tirou o cinto de segurança e saiu, desistindo. Eu não desisti. Sinalizei para os comissários me empurrarem. Eles empurraram. Liguei o carro, fui para os boxes trocar o nariz quebrado, voltei para a pista e venci a corrida. Mas horas depois, fui desclassificado. A FIA decidiu que eu não poderia ter sido empurrado de volta à pista, que tinha cortado a chicane de forma ilegal. Era uma desculpa técnica para me punir. Prost venceu o campeonato. Eu perdi. Fiquei furioso. Não era raiva normal. Era uma fúria que consumia tudo. Senti que tinham me roubado. Que meu talento, meu trabalho, minha dedicação não importavam porque política vencia tudo. Na conferência de imprensa após a desclassificação, disse coisas que não deveria ter dito. Chamei Balestre de mentiroso. Acusei a FIA de corrupção. Disse que Prost tinha vencido porque era francês, não porque era melhor. Prost ouviu tudo. E nossa relação, já tensa, morreu naquele momento. Deixamos de ser rivais respeitosos e nos tornamos inimigos. A imprensa adorou. Senna versus Prost vendia jornais. As manchetes eram sempre dramáticas. Guerra na Fórmula 1. Ódio entre campeões. Brasileiros e francês em conflito mortal. Mas não era entretenimento para mim. Era pessoal. Eu realmente acreditava que estava lutando contra a injustiça, que era vítima de um sistema corrupto. E talvez eu estivesse certo, ou talvez fosse apenas minha obsessão com perfeição e justiça distorcendo minha percepção. Último ano de Prost na McLaren. Ele se transferiu para a Ferrari. Finalmente não seríamos companheiros de equipe. Finalmente poderíamos guerrear sem restrições. O campeonato foi intenso. Eu venci várias corridas. Prost venceu várias. Fomos para a última corrida. Novamente Suzuka, com os dois podendo ser campeões. Fiz pole position. Prost largaria em segundo. Mas a pole ficava no lado sujo da pista, o lado com menos aderência. Reclamei com a FIA, pedi para mudar a pole para o lado limpo. Recusaram. Ali, naquele momento, tomei uma decisão. Uma decisão fria, calculada, completamente consciente. Se Prost me ultrapassasse na largada, eu o tiraria da pista. Simples assim. Melhor nós dois fora do que apenas eu fora e ele campeão. Era antidesportivo? Sim. Era perigoso? Sim. Era vingança pela colisão de 1989 que ele causou? Absolutamente. A largada aconteceu. Prost teve melhor arranque. Me ultrapassou. Virei para cima dele. Batemos. Os dois fora. Eu campeão mundial pela segunda vez. Desci do carro sem emoção. Tinha vencido o campeonato mundial, mas não sentia alegria. Sentia apenas justiça fria sendo servida. Prost tinha me tirado em 1989. Eu o tirei em 1990. Estávamos quites. Mas a imprensa me destroçou. Chamaram de antidesportivo, sujo, perigoso. Disseram que eu tinha manchado meu título, que tinha mostrado o meu verdadeiro caráter. E talvez tivessem razão. Naquele momento, eu tinha escolhido vitória sobre ética, título sobre fair play. E não me arrependi. Não na hora. Talvez anos depois. Mas não naquele momento. Prost depois declarou que eu era perigoso para o esporte, que minha obsessão por vencer me fazia tomar decisões que colocavam vidas em risco, e eu respondi que ele era covarde, que faltava coragem para realmente competir no limite. Éramos cruéis um com o outro, porque ambos sabíamos que só havia um piloto no mundo que poderia nos vencer, o outro. E reconhecer isso, reconhecer que seu maior inimigo era seu igual, era insuportável. Meu terceiro título. Mas desta vez foi diferente. Prost tinha se aposentado temporariamente da McLaren e estava na Ferrari. Mansell era meu novo rival, na Williams, e eu dominei. Foi a temporada mais completa da minha carreira. Venci 7 corridas, fui consistente, e finalmente, venci o GP do Brasil em Interlagos. Aquela vitória significou mais do que os campeonatos mundiais. Era em casa, na frente do meu povo, na pista onde aprendi a pilotar. Minha mãe estava lá, meu pai, meus irmãos.
E quando cruzei a linha de chegada, algo quebrou dentro de mim. Estava exausto, física e emocionalmente destruído. O carro tinha problemas de câmbio e nas últimas voltas estava basicamente pilotando apenas na sexta marcha. Meus braços ardiam, meu pescoço doía, e quando finalmente parei o carro, não consegui sair sozinho. Chorei no cockpit. Chorei como nunca tinha chorado em público. Anos de pressão, de obsessão, de sacrifício, tudo saindo em lágrimas. Tiveram que me tirar do carro, me carregar até o pódio. E mesmo no pódio, continuei chorando. O Brasil inteiro chorou comigo. Viram não o campeão invencível, mas o homem vulnerável por trás do capacete. O garoto de São Paulo que tinha ido tão longe e pagado preço tão alto. Aquela vitória me humanizou aos olhos do povo brasileiro. Antes eu era Senna, o campeão. Depois daquele dia, eu era Ayrton, o filho do Brasil. Mas a vida pessoal continuava complicada. Tinha me relacionado com Xuxa, a apresentadora mais famosa do Brasil, entre 1988 e 1990. Nossa relação foi intensa, pública, impossível. Ela queria casamento, família, normalidade. Eu queria corrida, sempre corrida. Por que você não pode ser normal? Ela perguntou uma vez, ecoando as palavras da minha mãe anos antes. Porque normal não ganha campeonatos mundiais. Respondi. Terminamos. Como todos os meus relacionamentos terminavam. Porque eu, simplesmente não tinha espaço na vida para dividir com alguém. O carro ocupava tudo. Depois de Xuxa, houve outras. Adriane Galisteu, modelo, jovem, linda. Nossa relação começou em 1993 e foi diferente. Ela aceitava minha obsessão. Não tentava mudar. Apenas estava lá, esperando os momentos em que eu emergia brevemente da corrida para ser humano. Mas mesmo com ela, eu sabia, como sempre soube, que eventualmente teria que escolher. E sempre escolheria o carro. 1992 foi frustrante. A Williams tinha dominância técnica absoluta. Mansell venceu o campeonato facilmente. Eu, na McLaren, ganhei apenas 3 corridas. Para alguém acostumado a dominar, foi humilhante. 1993 foi pior. Prost voltou, agora na Williams, o melhor carro. Eu continuei na McLaren, agora mediocre. Prost venceu seu 4º título. Eu terminei em 2º, e a ironia era amarga. Prost venceu porque tinha o melhor carro, não porque era o melhor piloto. Exatamente o que eu sempre disse que importava. Mas algo mudou naquele ano. Prost e eu, depois de anos de guerra, começamos a nos respeitar de novo. Talvez porque ele já estava perto da aposentadoria. Talvez porque ambos tínhamos amadurecido. Ou talvez porque finalmente entendemos que toda aquela raiva, todo aquele ódio, era desperdício de energia. Na última corrida de 1993, Adelaide, depois que Prost venceu o título, nos abraçamos no pódio. Um abraço genuíno, não protocolar. E ele sussurrou no meu ouvido. Você é o piloto mais rápido que já existiu. Nunca duvidei disso. Chorei de novo, porque era o reconhecimento que eu sempre quis dele. O reconhecimento de que eu não era apenas rápido, eu era o melhor. Obrigado, sussurrei de volta. Você me fez melhor, me forçou a evoluir. E era verdade. Sem Prost, eu nunca teria alcançado aquele nível. Rivalidade não é apenas sobre ódio, é sobre elevar o adversário e ser elevado por ele. Éramos inimigos, sim, mas também éramos sócios involuntários na busca pela perfeição. Para 1994, finalmente consegui o que queria. Contrato com a Williams. O melhor carro. A melhor chance de vencer meu 4º título e superar Prost. Mas o carro tinha problemas. A FIA tinha banido várias tecnologias eletrônicas para 1994. Controle de tração, suspensão ativa, ABS. De repente, os carros eram mais difíceis de pilotar, mais perigosos. E a Williams, apesar de rápida, era instável. Tinha algo errado com ela. Eu sentia. Não conseguia colocar o dedo no problema exato, mas o carro não obedecia. Tinha mente própria.
Nos primeiros 2 GPs da temporada, Brasil e Pacífico, abandonei ambos. 0 pontos. Schumacher, na Benetton, tinha vencido ambos. Estava liderando o campeonato. Cheguei em Imola frustrado, desesperado para pontuar. Imola, San Marino, Itália. Um circuito que eu conhecia bem. Um circuito onde tinha vencido várias vezes. Mas aquele fim de semana foi amaldiçoado desde o início. Sexta-feira. Rubens Barrichello bateu feio. Saiu do carro, cambaleando, desorientado. Foi para o hospital. Sobreviveu, mas por pouco. Fui visitá-lo naquela noite. Vi o medo nos olhos dele. É perigoso demais, ele disse. Os carros estão imprevisíveis sem as eletrônicas. Eu sei, respondi. Mas o que mais podíamos fazer? Éramos pilotos. Correr era o que fazíamos. Sábado, qualificação. Roland Ratzenberger, piloto austríaco da Syntec, bateu na curva Villeneuve. Bateu forte, muito forte. Vi na TV do motorhome. Vi o carro destruído. Vi os comissários correndo. E soube, antes do anúncio oficial, que ele estava morto. Você aprende a reconhecer. A energia da pista muda quando alguém morre. Confirmaram horas depois. Roland Ratzenberger, 33 anos, morto em acidente. O primeiro piloto a morrer num fim de semana de GP desde 1982. 12 anos sem fatalidades. E agora? Fui para meu quarto de hotel. Liguei para a Adriane. Amor, estou com medo, admiti. Primeira vez que admitia medo para alguém. Então não corra, ela disse. Volte para casa. Ninguém vai te julgar. Mas eu sabia que não podia fazer isso. Não podia desistir. Era piloto. Era o que eu era. E pilotos não desistem porque têm medo. Naquela noite, escrevi algo. Não exatamente uma carta, mas pensamentos. Sobre vida, morte, propósito. Sobre como talvez tivéssemos ido longe demais na busca por velocidade. Sobre como talvez precisássemos parar e reavaliar. Mas não mostrei para ninguém. Guardei no bolso. Domingo, 1º de maio de 1994. Dia da corrida. Acordei com sensação estranha. Não medo exatamente, mas pressentimento. Como se o universo estivesse me dizendo algo que eu não conseguia ouvir claramente. Fui à missa pela manhã. Sempre ia à missa antes de corrida. Rezei mais demoradamente que o normal. Pedi proteção. Pedi que, se algo acontecesse, fosse rápido e sem dor. No briefing de pilotos, propus criação de uma associação de pilotos para melhorar segurança. Os outros concordaram. Falei apaixonadamente sobre como precisávamos cuidar uns dos outros. Como a velocidade não valia uma vida. Foi meu último discurso. Na formação de grid, conversei com vários pilotos. Abracei alguns. Disse, boa corrida, como sempre dizia. Mas algo era diferente. Como se estivesse me despedindo sem saber. Entrei no cockpit. Coloquei o capacete. Aquele capacete amarelo com verde e azul que tinha se tornado meu símbolo. Fechei a viseira. O motor ligou. O V10 Renault rugindo. A adrenalina começou a fluir. 34 anos de vida. 16 anos pilotando profissionalmente. 41 corridas de Fórmula 1 vencidas. 3 campeonatos mundiais. 65 pole positions. E tudo estava prestes a terminar em 72 horas. Mas eu não sabia. Não ainda. O semáforo acendeu verde. E a última corrida de Ayrton Senna começou. Se está gostando do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. A largada foi caótica. Jojo Taleto parou seu Benetton na formação de grid. Pedro Lamy, vindo atrás, não viu a tempo. Bateu forte na traseira do carro parado. Destroços voaram pela pista. Pedaços de fibra de carbono, rodas, suspensão, tudo virando projéteis. O safety car entrou imediatamente. Paramos atrás dele, circulando em fila devagar, enquanto os comissários limpavam a pista. 5 voltas completas atrás do safety car. 5 voltas com o motor frio, os pneus esfriando, o carro perdendo temperatura operacional. Eu odiava safety car. Odiava aquela parada forçada, aquele ritmo lento.
Meu cérebro precisava da velocidade, da adrenalina. No ritmo lento, pensamentos indesejados começavam a surgir. Roland morto ontem, Rubens quase morto anteontem, e agora mais um acidente logo na largada. Quando vai liberar? Perguntei no rádio. Mais uma volta, respondeu o engenheiro. Mais uma volta. Ok, eu podia fazer isso. Só mais uma volta de tédio, depois voltaríamos a correr de verdade. O safety car finalmente entrou. Sinal verde. Acelerei forte, tentando colocar temperatura nos pneus rapidamente. Michael Schumacher vinha logo atrás. Ele era rápido, agressivo, sem medo. Me lembrava de mim mesmo alguns anos antes. Volta 6. A pista finalmente estava limpa, os pneus começando a aquecer, o carro respondendo melhor. Acelerei pela reta Tamburello, aquela curva de alta velocidade à esquerda. 310 km por hora, quase 320. Virei o volante para a esquerda. Nada aconteceu. O carro não virou. Continuou reto, direto para o muro de concreto. Naquele milésimo de segundo, e foi literalmente um milésimo de segundo, meu cérebro processou tudo. A coluna de direção tinha quebrado, ou o sistema hidráulico falhou, ou algo na suspensão. Não importava o que. O resultado era o mesmo. Eu estava em um míssil de 700 quilos, viajando a 310 km por hora, direto para um muro de concreto. Não havia escapatória. Não havia tempo para frear. Não havia milagre possível. Puxei os pés dos pedais. Cruzei os braços sobre o peito, posição fetal instintiva de proteção, e rezei. Deus, seja rápido, por favor, seja rápido. O impacto, 211 G de desaceleração, o equivalente a 211 vezes o peso do meu corpo sendo pressionado contra mim instantaneamente. A Williams se desintegrou. A suspensão dianteira direita quebrou e penetrou o cockpit. Pedaços de metal perfuraram meu capacete. Dor. Dor como nunca senti. Aguda, penetrante, consumindo tudo. Depois, silêncio. Não exatamente silêncio. Eu ainda podia ouvir. O motor do carro morto chiando. Vozes gritando. Passos correndo. Mas parecia distante, como se estivesse debaixo d'água. Tentei mover. Não consegui. Meu corpo não respondia. Queria tirar o capacete. Não consegui levantar os braços. Vi vultos se aproximando. Comissários de pista. Médicos. Rostos apavorados olhando para dentro do cockpit. Um deles virou e vomitou. Isso não era bom sinal. Ayrton, Ayrton, você me ouve? Alguém gritando meu nome. Queria responder. Queria dizer, estou aqui, estou vivo. Mas minha boca não se movia. Minha visão começou a escurecer. Não, ainda não. Não assim. Não agora. Pensei em minha mãe, Dona Neide. Como ela reagiria quando soubesse? Como meu pai aguentaria? Viviane, Leonardo, Deus, minha família, perder um filho, perder um irmão. A dor que eu causaria. Pensei em Adriane. Estávamos juntos há menos de um ano. Ela estava grávida? Não. Isso foi só um medo falso algumas semanas atrás. Mas ela me amava. E agora teria que enterrar mais um namorado. Porque intuitivamente, eu sabia. Sabia que não sairia dali vivo. Pensei em Prost. Nossa rivalidade. Nossa amizade quebrada e remendada. Ele entenderia. Ele saberia que morri fazendo o que amava. Pensei em todas as pessoas que decepcionei. As mulheres que amei, mas não pude amar completamente. Os amigos que afastei por causa da obsessão. As oportunidades de ser humano que rejeitei para ser piloto. Valeu a pena? 3 campeonatos mundiais. 41 vitórias. 65 poles. Reconhecido como possivelmente o piloto mais rápido que já existiu. Mas morrer aos 34 anos. Sozinho num cockpit destroçado. Em terra estrangeira, longe de casa. Valeu a pena? Minha visão escureceu completamente. Senti meu corpo ficando leve, como se estivesse flutuando. A dor diminuiu. Não era mais aguda, era distante, quase abstrata. Ouvi uma voz,
Não sei se era real ou alucinação, mas ouvi minha mãe chamando. Beco, meu beco. Mãe, tentei responder. Mãe, me desculpe. E então vi luz. Não a luz cegante que descrevem em experiências de quase morte, mas uma luz suave, dourada, como um amanhecer em São Paulo. E senti paz. Paz completa, total, que nunca sentira em vida. Porque em vida eu sempre estava correndo. Literalmente e figurativamente. Correndo para a próxima vitória, o próximo título, a próxima perfeição inalcançável. Nunca parava, nunca descansava, nunca estava em paz. E agora, finalmente, forçadamente, eu parava. O helicóptero me levou para o Hospital Maggiore em Bolonha. Mas eu já não estava mais ali. Meu corpo estava, coração ainda batendo fracamente, pulmões ainda respirando com assistência mecânica. Mas eu, Ayrton, já tinha ido. Às 14h17, horário local italiano, 6 horas depois do acidente, os médicos declararam morte cerebral. Às 18h40, desligaram os aparelhos. Oficialmente, eu morri às 18h40 de 1º de maio de 1994. Mas a verdade é que morri às 14h17 daquele dia, na curva Tamburello, fazendo 310 km por hora, pilotando uma Williams FW16. Tinha 34 anos, 2 meses e 10 dias. A notícia se espalhou pelo mundo como ondas de choque. No Brasil, era domingo de manhã. Famílias assistindo a corrida na TV. Galvão Bueno narrando. De repente, o acidente. As câmeras focando no carro destruído. Galvão dizendo, bateu forte, bateu muito forte. Depois, silêncio. Minutos de silêncio enquanto os médicos trabalhavam. Galvão tentando manter esperança. Ele está se movendo, acho que está ok. Mas sua voz tremia. Ele sabia, como todos sabíamos, que não estava ok. Horas de espera. O Brasil inteiro parou. Fábricas pararam. Lojas fecharam. Igrejas se encheram de gente rezando. Milhões de brasileiros ajoelhados, pedindo a Deus que salvasse Ayrton Senna. Mas Deus tinha outros planos. Quando o anúncio oficial veio, Ayrton Senna faleceu às 18h40, o Brasil quebrou. Um país inteiro desmoronando em lágrimas. Pessoas caindo de joelhos nas ruas. Estranhos se abraçando, chorando juntos, como se cada brasileiro tivesse perdido um membro da família, porque de certa forma, tinham. Eu não era apenas um piloto, era símbolo. Símbolo de que um brasileiro podia ser o melhor do mundo. De que vínhamos de um país pobre, subdesenvolvido, mas podíamos vencer os europeus ricos em seu próprio jogo. Quando eu vencia em Mônaco, em Silverstone, em Monza, não era só Ayrton vencendo, era o Brasil vencendo. E quando morri em Imola, não foi só Ayrton que morreu, foi parte da alma brasileira. Minha família soube antes do anúncio oficial. Chamaram meu pai, Milton, o homem que me apoiara desde o primeiro kart, que acreditara em mim quando ninguém mais acreditava, que financiara meus sonhos. Ele estava em casa quando o telefone tocou. Senhor Milton, preciso lhe dar uma notícia. A voz oficial do outro lado. Milton já sabia. Antes das palavras serem ditas, ele já sabia. Pais sabem. Meu filho morreu, ele disse. Não era pergunta, era declaração. Sim, senhor, sentimos muito. Milton desligou o telefone. Sentou na cadeira. E pela segunda vez na vida, a primeira tinha sido quando liguei dizendo que tinha conseguido contrato na Fórmula 1. Ele chorou. Minha mãe, Neide, entrou na sala e viu o rosto dele. Não, ela disse. Apenas não. Repetindo como mantra, como se pudesse desfazer a realidade através de negação. Não, 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 não. Viviane e Leonardo vieram. A família se abraçou, unidos na dor, unidos na perda do filho, do irmão, do menino que eles viram crescer de criança obcecada, com karts a campeão mundial. Adriane soube pela TV, estava em São Paulo. Viu o acidente ao vivo. Passou horas no telefone tentando obter informações. Quando confirmaram, ela entrou em choque. Literalmente, tiveram que sedá-la. A dor era física. Anos depois,
Ela diria em entrevistas. Parte de mim morreu com ele naquele dia, a parte que ainda acreditava em contos de fadas. Xuxa soube também. Apesar de termos terminado anos antes, ela chorou. Porque tinha me amado. Realmente amado. E eu, em minha incapacidade de amar completamente, tinha perdido algo precioso. Ela chorou não apenas pela minha morte, mas pelo que poderia ter sido e nunca foi. Prost soube na França. Tinha se aposentado poucos meses antes. Estava em casa com a família quando a notícia chegou. Ele ficou em silêncio por horas. Sua esposa, Anne-Marie, disse que nunca o vira tão devastado. Éramos inimigos, ele disse em entrevista dias depois, com lágrimas nos olhos. Mas também éramos amigos. E ele era o piloto mais talentoso que já vi. O mundo perdeu não apenas um grande piloto, mas um grande homem. Michael Schumacher, que estava correndo atrás de mim quando bati, ficou traumatizado. Ele tinha 25 anos. Ainda estava no começo da carreira. E ver seu ídolo, porque sim, eu era ídolo dele, morrer na sua frente mudou algo nele. Anos depois, ele dominaria a Fórmula 1. Venceria 7 campeonatos mundiais, superando meu recorde. Mas sempre dizia: eu aprendi com Ayrton, tudo que sou como piloto, devo a ele. Rubens Barrichello, que tinha batido 2 dias antes e sobrevivido, se sentiu culpado por estar vivo. Por que eu sobrevivi e ele não? Ele perguntava obsessivamente. Eu não sou melhor que ele. Por que ele morreu e eu vivi? Não havia resposta. Nunca há resposta para essas perguntas. A FIA abriu investigação. Queriam saber o que causou o acidente. Coluna de direção, falha hidráulica, erro de piloto. Passaram anos investigando. Processos judiciais, análises forenses. No final, nunca chegaram à conclusão definitiva. A verdade é que provavelmente foi combinação de fatores. O carro tinha problemas de projeto. A proibição das ajudas eletrônicas tornara os carros instáveis. As modificações que pedi na posição de pilotagem podem ter enfraquecido a coluna de direção. As 5 voltas atrás do safety car esfriaram os pneus e a pista. Mas talvez a causa real fosse mais simples. Eu estava pilotando no limite absoluto, como sempre pilotei. E quando você vive no limite constantemente, eventualmente o limite se quebra. Patrick Head, projetista da Williams, nunca se perdoou. Eu construí o carro que matou Ayrton Senna, ele disse anos depois. Isso nunca sai de você. Frank Williams, chefe da equipe, ficou em silêncio por semanas. Sua equipe tinha matado o maior piloto da geração. Como você convive com isso? Mas a verdade que ninguém queria admitir era que todos tínhamos culpa. Eu, por pilotar tão agressivamente. A Williams, por construir carro instável. A FIA, por mudar regras radicalmente. Os organizadores do circuito, por ter muro de concreto tão próximo da pista. Todos. E ninguém. Porque no final, acidentes acontecem. E na Fórmula 1, acidentes matam. 3 dias após minha morte, meu corpo foi trazido de volta ao Brasil. Um avião da Força Aérea Brasileira foi buscar-me. Tratamento de chefe de Estado. Porque para o Brasil, eu era mais importante que presidente. Quando o avião pousou em São Paulo, centenas de milhares de pessoas estavam esperando. Queriam ver o caixão, queriam tocar, queriam acreditar que talvez fosse mentira, que eu sairia do caixão e diria, era só uma piada. Mas não era piada. Eu estava morto. E meu corpo, quebrado pelo impacto, começava a mostrar sinais de decomposição, apesar dos esforços dos embalmadores. Minha mãe insistiu em abrir o caixão. Queriam que fosse fechado, mas ela insistiu. Quero ver meu filho. Quando viu, ela caiu. Literalmente desmaiou, porque o corpo no caixão mal se parecia comigo. O trauma do acidente, mesmo com reconstrução facial, era visível. Aquele não era o Ayrton que ela lembrava. Era resto, casca, recipiente vazio do que fora seu filho. Milton segurou firme. Ele tinha que ser forte. Alguém tinha que ser forte.
Mas por dentro, ele estava despedaçado. Perdeu filho e propósito simultaneamente, porque tanto da vida dele nos últimos 20 anos tinha sido sobre apoiar minha carreira, e agora acabou, sem aviso, sem despedida apropriada. O velório foi no Palácio do Governo do Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa. 3 dias de velório público. Estimaram que 3 milhões de pessoas passaram pelo caixão. 3 milhões. Filas de quilômetros. Pessoas esperando 10, 12 horas só para ter 30 segundos na frente do caixão. Choravam. Meu Deus, como choravam. Velhos, jovens, crianças, empresários, favelados. O Brasil inteiro unido na dor. Negro, branco, rico, pobre, não importava. Ayrton Senna pertencia a todos. Um menino de favela colocou um carrinho de brinquedo ao lado do caixão. Para você correr no céu, ele disse entre lágrimas. Um carrinho de plástico barato, provavelmente tudo que ele tinha. Mas ele ofereceu, porque eu significava esperança para ele. Esperança de que meninos pobres podiam alcançar as estrelas. Empresários de terno chorando sem vergonha. Ele era nosso orgulho, diziam. Ele mostrava que Brasil era capaz. Mulheres deixando flores, cartas, fotos, algumas confessando amor eterno por alguém que nunca conheceram pessoalmente, mas conheciam através da TV, conheciam através das vitórias, conheciam através do símbolo. O enterro foi em 5 de maio. Cortejo saindo da Assembleia Legislativa até o cemitério do Morumbi. 8 quilômetros de distância. Levou 6 horas. Porque a cada rua, milhares de pessoas bloqueavam, querendo tocar o caixão, querendo se despedir. Helicópteros da polícia jogando flores do céu, como chuva colorida sobre o cortejo, porque mesmo o céu chorava. No cemitério, finalmente, descansaram. Milton disse algumas palavras, não muitas. Não conseguia. Apenas, meu filho, você fez o Brasil orgulhoso, descanse agora. E me enterraram. Terra sobre o caixão. Final definitivo. Ayrton Senna, 1960-1994. Finalmente parado. Finalmente em paz. Mas algo estranho aconteceu. Quando me enterraram, não enterraram apenas um homem. Enterraram um ícone. E ícones nunca morrem de verdade. Vivem na memória. Vivem no símbolo. Vivem na inspiração que deixam. Ayrton Senna, o homem, morreu em Imola. Mas Ayrton Senna, o mito, nasceu naquele mesmo momento. E esse mito seria eterno. Vocês acham que morrer é o fim? Não é. Não quando você morre aos 34 anos, no auge da fama, fazendo o que ama. Não quando você deixa um país inteiro de luto. Não quando 3 milhões de pessoas passam pelo seu caixão. Morrer assim não é o fim. É apenas o começo de outra vida. Uma vida como mito, como símbolo, como inspiração eterna. Eu não sabia disso quando morri. Não podia saber. Mas se pudesse ver o que aconteceu depois, se pudesse observar do além, seja lá onde isso for, ficaria simultaneamente orgulhoso e perturbado. Orgulhoso pelo bem que meu nome continuou fazendo. Perturbado pela distorção da realidade, pela transformação do homem imperfeito em santo canonizado. Porque eu não era santo. Nunca fui. Era obcecado, egoísta, manipulador às vezes. Tirei Prost da pista em 1990 deliberadamente. Coloquei meu interesse acima da segurança. Destruí relacionamentos por causa da obsessão. Santos não fazem isso. Homens falhos fazem. Mas os mortos não podem defender sua humanidade. Viram o que os vivos precisam que sejam. 2 meses após minha morte, minha irmã Viviane fundou o Instituto Ayrton Senna. A missão era usar meu nome para ajudar crianças brasileiras através da educação. Eu sempre tinha sido apaixonado por educação. Talvez porque minha própria educação formal fosse medíocre. Talvez porque via na educação a única saída real para a pobreza brasileira. Durante minha vida, doei milhões silenciosamente. Poucas pessoas sabiam. Não era para publicidade. Era porque não podia olhar para crianças de favela sem ver desperdício de potencial. Quantos Ayrton Sennas morriam na miséria
porque nunca tiveram chance. O Instituto levou isso adiante. Nos primeiros 10 anos, ajudou 2 milhões de crianças. 30 anos depois, seriam 25 milhões. 25 milhões de jovens brasileiros tocados pelo meu legado. Alguns se tornaram engenheiros, outros professores, alguns até pilotos. Esse legado me orgulharia, porque significava que minha vida não foi apenas sobre acelerar em círculos, foi sobre abrir portas, sobre mostrar que mudança era possível, mas também me perturbaria, porque o Instituto usava minha imagem, aquela imagem polida, perfeita, heróica, sem mencionar minhas falhas. As crianças aprendiam sobre Ayrton Senna, o campeão, não sobre Ayrton, o homem que às vezes era cruel, impaciente, impossível de se conviver. É o dilema de todo legado. Verdade completa ou mito inspirador? O mito inspira mais, mas a verdade é mais honesta. A Fórmula 1 mudou após minha morte. Teve que mudar, porque eu não era apenas mais um piloto morto. Era Ayrton Senna. E minha morte expôs que a F1 tinha se tornado perigosa demais na busca por velocidade. A FIA finalmente agiu. Max Mosley, presidente da federação, tornou segurança sua prioridade. Introduziram mudanças radicais. Cockpits mais altos e mais fortes. O cockpit da Williams que pilotei era praticamente aberto. Pedaços de suspensão podiam entrar e atingir o piloto, exatamente o que me matou. Os novos regulamentos tornaram cockpits mais protegidos. Testes de impacto mais rigorosos. Todos os carros precisavam sobreviver a colisões violentas sem se desintegrar. A Williams que pilotei teria falhado nesses testes. Pistas redesenhadas. Removeram muros de concreto próximos às pistas. Instalaram barreiras de absorção de impacto. Tamburello, a curva que me matou, foi reprojetada. Agora é chicane lenta, não mais aquela curva rápida e assassina. Dispositivo HANS, Head and Neck Support, proteção para pescoço do piloto durante impactos. Teria salvado minha vida? Talvez. Não há certeza, mas teria ajudado. E o mais importante, mudança de cultura. Antes, pilotos que reclamavam de segurança eram vistos como covardes. Se tem medo, não corra. Depois da minha morte, segurança se tornou prioridade. Falar sobre riscos deixou de ser tabu. O resultado? Desde 1994 até 2024, 30 anos, apenas um piloto morreu em acidente de Fórmula 1. Jules Bianchi, em 2015. Em 30 anos, comparado a dezenas nas décadas anteriores. Minha morte não foi em vão. Salvou dezenas, talvez centenas de vidas futuras. É consolo amargo. Preferiria estar vivo. Mas se tinha que morrer, pelo menos não foi desperdício total. Michael Schumacher dominou a F1 nos anos seguintes. Venceu 7 campeonatos mundiais, recorde absoluto. Superou minhas 41 vitórias. Superou meus 3 títulos. Tornou-se, estatisticamente, o maior de todos os tempos. Mas sempre dizia em entrevistas que aprendeu tudo comigo, que assistia minhas corridas, estudava minhas telemetrias, tentava entender como eu era tão rápido na chuva. Ayrton era alienígena. Michael disse uma vez. Ninguém era tão rápido quanto ele na chuva. Ninguém tinha aquele instinto. Isso me orgulhava, porque Michael era genuinamente talentoso. E se ele, com todo o seu talento, me via como referência, então talvez eu realmente fosse especial. Mas em 2013, Michael sofreu acidente de esqui. Traumatismo craniano grave. Entrou em coma. Quando acordou, meses depois, não era mais o mesmo. Danos cerebrais irreversíveis. O homem que superara meus recordes estava agora preso em cadeira de rodas, incapaz de falar corretamente. Sombra do que fora. A vida é cruel assim. Michael sobreviveu a dezenas de acidentes em 300 km/h na F1. Mas um acidente simples de esqui o destruiu. Ironia do destino. Penso nele frequentemente. Pelo menos penso, se mortos podem pensar. Michael e eu, 2 pilotos obcecados por velocidade, ambos punidos por essa obsessão. Eu morri.
Ele ficou preso em corpo que não funciona. Qual destino é pior? Lewis Hamilton apareceu anos depois. Jovem britânico, negro, de origem humilde. Características raras na F1 elitista e branca. Ele também venceria 7 campeonatos mundiais, igualando Michael. E Lewis sempre falava sobre mim. Usava capacete com cores inspiradas no meu, amarelo, verde, azul. Dizia que eu era seu ídolo de infância, que assistia minhas corridas com o pai, que decidiu ser piloto por minha causa. Senna mostrou que você pode vir de lugar humilde e conquistar o mundo, Lewis disse em entrevista. Ele abriu portas, e eu passei por essas portas. Isso me tocaria profundamente, porque Lewis representa tudo que eu acreditava: talento superando origem, determinação vencendo privilégio, o sonho derrotando a realidade. Mas Lewis também enfrentou o que eu enfrentei: solidão do topo, relações desfeitas por obsessão, críticas constantes, pressão insuportável, o preço da grandeza. Será que eu avisaria? Se pudesse voltar e falar com Lewis quando ele era criança, assistindo minhas corridas, será que eu diria: não faça isso, não vale a pena, viva uma vida normal, seja feliz? Não, não diria, porque apesar de tudo, da solidão, do preço, da morte precoce, eu não me arrependo. Fiz o que nasci para fazer. Vivi intensamente. Talvez tenha vivido pouco, mas vivi muito. É melhor viver 34 anos fazendo o que ama, do que 80 anos em mediocridade. Pelo menos é o que digo a mim mesmo. Os mortos têm luxo de racionalizar escolhas que não podem mais mudar. Minha família nunca se recuperou completamente. Como poderiam? Perder filho, perder irmão, não é ferida que cicatriza. Milton viveu até 2021, 27 anos após minha morte. Trabalhou incansavelmente no Instituto Ayrton Senna. Era sua forma de me manter vivo. Cada criança ajudada era uma pequena vitória contra o vazio da minha ausência. Mas ele nunca foi o mesmo. Sorria menos, ria raramente. A luz nos olhos tinha apagado naquele dia em Imola. Viveu mais 27 anos, mas parte dele morreu comigo. Neide, minha mãe, foi mais forte do que todos imaginavam. Mães precisam ser. Ela chorou sim, chorou muito, mas também continuou, porque ainda tinha Viviane e Leonardo, ainda tinha netos. A vida continuava, mesmo sem seu filho mais famoso. Ela morreu em 2020, um ano antes de Milton. E sei, ou quero acreditar, que encontrou paz. Paz de reencontrar o filho que perdeu. Paz de finalmente entender por que ele era como era. Viviane dedicou vida ao Instituto. É seu propósito, sua forma de honrar o irmão. Ela fala em eventos, dá entrevistas, mantém minha memória viva. É guardiã do legado. Mas em momentos privados, sei que ela só quer o irmão de volta. Não o ícone, não a lenda. Apenas Beco, o menino que cresceu com ela, que brincava no jardim, que tinha sonhos impossíveis. Leonardo ficou mais na sombra. Difícil ser irmão de lenda. Suas conquistas, e ele teve muitas, sempre comparadas às minhas. Você é irmão do Ayrton? Perguntavam. Sempre. Nunca. Quem é você? Sempre. De quem você é irmão? É fardo que não escolheu. E eu sinto culpa. Sim. Mortos sentem culpa, por ofuscar tanto que até meus irmãos vivem na minha sombra. Adriane Galisteu sofreu mais do que admitiu publicamente. Éramos namorados há apenas um ano quando morri. 1 ano. Relacionamento recente. Mas ela me amava, realmente amava. Após minha morte, ela foi julgada. A mídia brasileira cruel decidiu que ela não era boa o suficiente para mim. Que Xuxa, minha ex, era o verdadeiro amor. Que Adriane era apenas namorada momentânea. Bobagem, claro, mas doeu nela. Ela escreveu livro anos depois, Caminho das Borboletas, contando nossa história, tentando reclamar narrativa, dizendo: sim, ele me amava. Sim, éramos felizes. Sim, eu mereço ser lembrada. E ela merece, porque nos meses que passamos juntos,
Fui mais feliz do que tinha sido em anos. Ela aceitava minha obsessão sem tentar mudá-la. Estava lá nos momentos bons e ruins. Teria sido boa esposa, boa mãe dos filhos que nunca tive, mas morri. E ela teve que seguir em frente. Casou, teve filho, construiu carreira na TV. Vive bem, mas carrega cicatriz. Cicatriz de amor interrompido violentamente. Essas cicatrizes nunca desaparecem completamente. Xuxa também carrega cicatrizes. Apesar de termos terminado anos antes de minha morte, ela nunca me superou completamente. Disse em entrevistas que fui o grande amor da vida dela, que ninguém mais a fez sentir o que senti. Ela se casou com Luciano Safir anos depois. Teve filha linda, Sasha. Mas o casamento não durou. E em entrevistas, quando perguntavam sobre mim, os olhos dela ainda ficavam marejados. Ayrton era impossível. Ela disse uma vez. Impossível de ter, impossível de esquecer. Descrição perfeita. Eu era impossível, em todos os sentidos. O Brasil me transformou em algo além de piloto, em símbolo nacional, em herói mítico. Ruas receberam meu nome, escolas, estádios, até o aeroporto de São Paulo ficou perto de ser renomeado Aeroporto Ayrton Senna. No final não foi, mas houve campanha. Filmes foram feitos, documentários, séries. O mais famoso foi Senna de 2010, documentário de Asif Kapadia. Ganhou prêmios, introduziu minha história para a nova geração que não me viu correr. Mas o documentário também romantizou. Pintou-me como herói puro lutando contra vilões. Prost como antagonista calculista. Balestre como burocrata corrupto. Eu como guerreiro justo. A realidade era mais nuançada. Prost não era vilão. Era rival que também queria vencer. Balestre não era corrupto. Era político que favorecia conterrâneo, humano demais. E eu não era herói puro. Era obcecado que às vezes jogava sujo para ganhar. Mas nuance não vende. Mito vende. Então venderam o mito. Videogames sobre mim, brinquedos, camisetas, documentos de identidade com minha foto. Brasil realmente fez isso. Carteira de identidade comemorativa com minha imagem. Virei produto, marca, logo. E parte de mim, a parte que ainda é humana, onde quer que seja, odeia isso. Porque reduz vida complexa à mercadoria. Mas outra parte entende. As pessoas precisam de heróis, especialmente no Brasil, país que sofre tanto, que luta tanto, que raramente tem motivos para orgulho. Eu dei motivo, dei esperança, dei momento onde brasileiro podia gritar: somos os melhores. Se precisam transformar-me em santo para ter esse orgulho, então que seja. Pior seria ser esquecido. A curva Tamburello ainda existe, não na forma original. Redesenharam, tornaram lenta, segura. Mas o lugar onde morri está marcado. Monumento com minha estátua. Bandeira brasileira tremulando permanentemente. Fãs visitam, deixam flores, bandeiras, cartas. Alguns choram, outros rezam. É peregrinação. Santuário do Santo Velocidade. Seria hilário se não fosse triste. Porque eu odiaria aquela curva. Odiaria ser lembrado pelo lugar da minha morte em vez dos lugares das minhas vitórias. Odiaria que Tamburello se tornasse sinônimo de Senna em vez de Interlagos, Mônaco, Donington. Mas assim funciona a memória humana. Mortes dramáticas marcam mais que vitórias gloriosas. James Dean morreu aos 24 em acidente de carro. Virou lenda eterna. Teria virado lenda se vivesse até 80. Duvidoso. Marilyn Monroe morreu aos 36. Provável overdose. Virou ícone eterno. Teria virado ícone se envelhecesse naturalmente? Talvez não. Morrer jovem. Morrer no auge. Morrer tragicamente. Receita para a imortalidade. É injusto. Injusto com quem morre e injusto com quem vive longo e constrói legado lentamente. Mas é como funciona o mundo. E eu, involuntariamente, segui a receita perfeitamente. 30 anos se passaram desde Imola. Crianças que nasceram após minha morte agora são adultos.
Não me viram correr ao vivo, conhecem apenas através de vídeos, documentários, histórias dos pais, mas ainda sabem quem sou. Ainda usam camisetas com meu nome. Ainda assistem corridas antigas no YouTube. Ainda sonham em ser pilotos como Senna. Por quê? Porque lenda persiste tanto tempo após morte. Porque representava algo. Não era apenas velocidade. Era busca pela perfeição. Era nunca desistir. Era orgulho brasileiro. Era mostrar que é possível transcender origem e alcançar grandeza absoluta. Essas mensagens são atemporais. Cada nova geração precisa ouvi-las. E minha história, garoto de São Paulo que se tornou o melhor do mundo, encapsula essas mensagens perfeitamente. Então continuo vivo, não biologicamente. Essa vida acabou em Imola, mas simbolicamente, mitologicamente, inspiracionalmente, essa vida nunca acaba. E talvez seja suficiente. Talvez seja mais do que suficiente. Mortos não precisam de muito. Precisam apenas ser lembrados. E eu serei lembrado enquanto houver Brasil. Enquanto houver sonhadores. Enquanto houver pessoas que acreditam que velocidade pode tocar o divino. Se pudesse falar com aquele menino de 4 anos em São Paulo, segurando o volante do primeiro kart, o que eu diria? Beco, você vai conseguir. Vai realizar todo o sonho. Vai ser campeão mundial 3 vezes. Vai vencer em Mônaco, Interlagos, em todo lugar importante. Vai ser reconhecido como um dos maiores de todos os tempos. Mas vai custar. Vai custar relacionamentos. Vai custar paz de espírito. Vai custar, eventualmente, sua vida aos 34 anos. Vale a pena? Não sei. Eu morri achando que sim. Mas talvez apenas racionalizasse escolhas que nunca pude desfazer. Mas vou te dizer uma coisa. Se pudesse voltar e fazer diferente, não faria. Faria exatamente igual. Porque aquele kart amarelo, aquele primeiro motor ligando, aquela sensação de velocidade, não era escolha. Era destino. Alguns nascem para viver longo. Outros nascem para viver intenso. Você nasceu para viver intenso. E intensidade sempre queima rápido. Aproveite, Beco. Cada volta. Cada vitória. Cada momento de perfeição quando homem e máquina se tornam um só. Porque vai acabar rápido. Mais rápido do que imagina. Mas vai importar. Vai importar mais do que você pode conceber agora. Agora vai. Acelera. Mostra ao mundo o que menino brasileiro pode fazer. E o menino de 4 anos sorriria. Ligaria o motor. E aceleraria direto para o destino. Glorioso. Trágico. Eterno. Exatamente como deveria ser. Existe algo estranho em estar morto há 30 anos e ainda ser lembrado. Mais do que lembrado. Celebrado, idolatrado, estudado. Como se a morte tivesse sido apenas transição, não fim. E talvez tenha sido, porque o Ayrton que morreu em Imola era apenas carne, ossos, neurônios disparando. Mas o Ayrton que sobrevive, nas memórias, nos vídeos, nas histórias contadas de pai para filho, esse é eterno. Esse não pode morrer. Enquanto houver alguém que lembre, eu vivo. É imortalidade estranha. Não a que religião promete, alma ascendendo ao paraíso, encontrando paz eterna, mas imortalidade terrena, ancorada na memória coletiva de milhões. Preferiria a primeira? Honestamente, não sei. Os mortos não têm preferências, apenas aceitam o que é. Vou contar algo que nunca contei quando estava vivo. Algo que guardei no fundo da alma porque tinha medo do que revelaria sobre mim. Eu sabia que ia morrer jovem, não conscientemente, não como previsão ou premonição, mas profundamente, instintivamente, sabia. Desde aquele primeiro kart aos 4 anos, sentia. Era como se minha alma tivesse assinado contrato com o destino. Você pode ter velocidade, pode ter glória, pode tocar o divino, mas não pode ter tempo. Escolha. E eu escolhi. Toda vez. Em cada curva tomada no limite, em cada ultrapassagem impossível, em cada decisão de correr mesmo quando todo o instinto gritava, pare, por isso corria com aquela intensidade.
Por isso não conseguia desligar. Por isso destruí relacionamentos, alienei pessoas, vivi como se cada dia fosse o último. Porque sabia, não com cabeça, mas com alma, que realmente seria. Os psicólogos têm termo para isso: pensamento mágico. A ideia de que você pode prever futuro através de intuição. Cientificamente, é bobagem. Mas experiencialmente, vivendo cada segundo no limite entre vida e morte, você desenvolve sensibilidade. Como soldado em guerra que sabe, segundos antes, que bala com seu nome está chegando. Eu sempre soube. E corri mesmo assim. O que me faz corajoso? Tolo? Suicida de forma lenta? Não sei. Talvez todos três. Deixe-me levar você de volta àquele último momento. Não o impacto. Já descrevi. Mas o que veio depois? Os segundos entre bater e morrer. Porque nesses segundos, que pareceram horas, tive revelação. Estava preso no cockpit destruído, sangue escorrendo, dor impossível, visão escurecendo, e naquele momento, todo medo desapareceu. Porque entendi, tinha feito exatamente o que nasci para fazer. Tinha vivido completamente, sem remorsos sobre chances não tomadas, sem arrependimentos sobre sonhos não perseguidos. Quantas pessoas podem dizer isso? Quantas chegam ao fim, aos 34 ou aos 94, e pensam: vivi como deveria, fui quem deveria ser? Poucas. Muito poucas. A maioria morre com lista de e se? E se tivesse arriscado? E se tivesse tentado? E se tivesse sido corajoso apenas uma vez? Eu não tinha e se, tinha apenas fiz. Fiz tudo. Arrisquei tudo. Vivi tudo. Naquele momento final, sangrando em Imola, senti gratidão. Gratidão pela vida curta, mas completa. Gratidão pelos 34 anos que me foram dados. Gratidão por morrer fazendo o que amava, em vez de murchar lentamente em aposentadoria medíocre. Isso é loucura? Para a maioria, sim. Para mim, era sanidade absoluta. Quero falar sobre velocidade, não como conceito físico, quilômetros por hora, força G, física newtoniana, mas velocidade como experiência transcendental. Quando você está em 310 km/h, várias coisas acontecem. Tempo desacelera, não metaforicamente. Literalmente, sua percepção temporal muda. Segundos se esticam. Você processa a informação mais rápido. Vê detalhes que não deveria ver naquela velocidade. É como droga, como meditação profunda, como sexo, como experiência religiosa. Tudo junto. Seu corpo libera cocktail de neurotransmissores, adrenalina, dopamina, endorfina. Seu cérebro entra em estado de flow, aquele lugar mágico onde você é simultaneamente hiperconsciente e completamente inconsciente, onde você é ao mesmo tempo piloto e passageiro no próprio corpo. Pilotos descrevem como estar na zona. Atletas chamam de estar em estado de graça. Monges budistas chamam de iluminação temporária. Eu simplesmente chamava de pilotar. E era viciante, mais viciante que qualquer droga química, porque era produzido dentro de você. Era seu cérebro alcançando estado alterado através de velocidade pura. Por isso não conseguia parar. Não era força de vontade. Era dependência neurológica. Meu cérebro estava viciado naquele estado de consciência expandida que só velocidade extrema produzia. Entende agora por que destruí relacionamentos? Porque não conseguia ser normal. Normal nunca daria aquele high. Normal era abstinência constante. Então eu corria. Corria porque parar significaria viver em estado diminuído de consciência. Significaria nunca mais tocar aquele lugar divino, onde humano e máquina e física se fundem em algo transcendental. E quando finalmente parei, quando o muro de Imola me parou à força, houve alívio misturado com terror. Alívio de finalmente não ter que perseguir o dragão mais. Terror de que nunca mais sentiria aquilo. Mas aí percebi, não precisava mais, porque tinha me fundido permanentemente com aquela experiência. Na morte, tornei-me velocidade, eternamente.
Vou contar sobre os filhos que nunca tive. Penso neles frequentemente. Esses fantasmas de possibilidades. Como seriam? Teriam meus olhos, minha obsessão, meu talento? Com Liliane, poderia ter tido. Éramos casados, ela queria, mas eu sempre adiava. Depois do próximo título, dizia. Depois de estabelecer carreira. Sempre depois. Até que não houve depois. Com Xuxa, quase aconteceu. Houve sustos, teste de gravidez, momentos de pânico seguidos de alívio quando dava negativo. E parte de mim, pequena parte que nunca admiti, sentia decepção, junto com alívio. Com Adriane, teria acontecido eventualmente. Ela era jovem. Eu estava ficando velho. 34 parecia velho para começar família. Conversamos vagamente sobre futuro, casa, crianças, normalidade, mas morri antes. E com minha morte, morreram também esses filhos fantasmas que nunca nasceram. Penso em como seria. Acordar de manhã com criança pulando na cama. Ensinar filho a pilotar kart, como meu pai me ensinou. Ver nos olhos dele aquela mesma obsessão e tentar salvá-lo dela enquanto sabendo que não poderia, ou filha, menina com olhos da mãe e determinação do pai. Talvez piloto também. Por que não? Mulheres podem correr. Deveriam correr mais. Esses fantasmas me assombram, porque são a única coisa que velocidade não pode dar. Pode dar títulos, fama, glória, transcendência, mas não pode dar família, não pode dar continuação. Minha linha genética morreu comigo. Viviane e Leonardo têm filhos, então o sobrenome continua. Mas meus genes específicos, aquela combinação particular de DNA que fez Ayrton, desapareceram. É egoísta preocupar-me com legado genético quando o legado cultural é tão forte? Talvez. Mas mortos têm luxo de egoísmo. Ninguém pode julgá-los. Existe debate eterno entre fãs. Quem era o melhor? Eu ou Schumacher? Eu ou Hamilton? Eu ou Fangio? Eu ou Clark? É debate estúpido, claro. Impossível comparar eras diferentes, carros diferentes, competição diferente. Fangio nos anos 50 enfrentava a morte em cada corrida. Carros eram caixões em rodas. Eu nos anos 80, 90, tinha carros muito mais seguros, embora não seguros o suficiente, obviamente. Hamilton hoje tem carros que são tanques comparados ao que pilotei. Como comparar? Mas já que perguntam, e perguntam sempre, vou responder com honestidade que só morte permite. Schumacher era mais completo. Melhor em desenvolvimento de carro, melhor politicamente, mais consistente. 7 títulos não são sorte, são grandeza sustentada. Hamilton é mais rápido em linha pura do que eu jamais fui. Telemetria moderna prova. Ele encontra décimos onde não deveriam existir décimos. E tem longevidade que eu nunca tive chance de demonstrar. Mas eu tinha algo que nenhum deles tinha. Velocidade na chuva que desafiava a física. Quando chovia, eu não estava competindo contra outros pilotos. Estava competindo contra o impossível. E geralmente ganhava. Por quê? Não sei. Tentei analisar durante vida. O que fazia diferente? Como via linhas que outros não viam? Como tinha tração onde outros aquaplanavam? Nunca descobri resposta racional. Era algo além de técnica. Além de talento. Beirava sobrenatural. Então quem é o melhor? Depende de como você mede. Estatisticamente, Schumacher ou Hamilton? Tecnicamente, Hamilton. Politicamente, Schumacher. Em pista molhada, eu. Em toque divino, em momentos onde piloto transcende e se torna algo mais, eu. Mas honestamente, debate não importa. Todos nós, Fangio, Clark, Stewart, Prost, Schumacher, Hamilton, todos, somos parte de corrente contínua. Cada um empurrou o limite pouco mais longe. Cada um mostrou algo novo, era possível. Não é competição entre nós. É colaboração através do tempo. É humanidade explorando o limite do que corpo e mente podem fazer quando fundidos com máquina. Então sim, eu era o melhor na chuva. Mas Hamilton é melhor em outras condições. E Schumacher foi mais dominante.
E Fangio foi mais corajoso considerando carros que pilotava. Todos somos melhores juntos. Se existe vida após morte, e honestamente não sei, então passei 30 anos observando. Vi meu sobrinho Bruno tentar carreira de piloto, carregando o sobrenome que era bênção e maldição. Como ser só Bruno quando todo mundo vê sobrinho de Ayrton? Ele tentou, chegou a F1. Mas não tinha aquele toque divino. E está tudo bem. Poucos têm. Vi tecnologia transformar corrida. DRS, KERS, regulamentos híbridos, carros que são computadores sobre rodas. Piloto agora é parte piloto, parte engenheiro de software. Não sei se gostaria. Preferia a simplicidade brutal de motor V10, câmbio manual, sem ajudas eletrônicas. Homem versus máquina versus física. Puro. Vi circuitos mudarem. Tamburello redesenhada. Muros recuados. Safety cars constantes. Corridas interrompidas por chuva leve que eu teria corrido dormindo. É mais seguro? Sim. É melhor? Depende do que você valoriza. Segurança ou pureza? Vidas ou autenticidade? Resposta certa, obviamente, é segurança. Vida humana vale mais que a autenticidade da corrida. Mas parte de mim, parte egoísta e morta, sente saudade daqueles dias perigosos, quando cada corrida era realmente questão de vida ou morte, quando pilotar exigia não apenas talento, mas coragem real. Vi Brasil mudar, piorar, melhorar, piorar de novo. Crises econômicas, políticas, sociais, mas futebol e corrida sempre lá, dando momentos de escapismo, dando motivos para orgulho quando pouco mais há. Vi meu legado comercializado, videogames, brinquedos, marca Senna, vale milhões. Instituto usa meu nome para levantar fundos. É bom, é ruim, é necessário, é complicado, como tudo. Quero terminar falando sobre aquele menino de 4 anos. Aquele que segurou o volante do primeiro kart amarelo e sentiu o chamado. Beco, como mamãe chamava. Pequeno, franzino, tímido. Não parecia destinado à grandeza. Não tinha físico de atleta. Não tinha personalidade de líder. Não tinha nada que indicasse futuro excepcional, exceto olhos. Mesmo aos 4 anos, aqueles olhos tinham fome. Fome de algo que ele nem sabia nomear ainda. Fome de velocidade. Fome de perfeição. Fome de tocar algo além de humano. Esse menino cresceu. Virou adolescente obcecado que alienava colegas. Virou jovem adulto que destruiu o casamento perseguindo o sonho. Virou piloto profissional que sacrificou tudo no altar da velocidade. Virou campeão mundial 3 vezes. Virou lenda. Virou morto aos 34. E em cada etapa, era ainda aquele menino. Segurando o volante amarelo. Sentindo o motor vibrar. Sorrindo aquele sorriso puro de quem sabe. Simplesmente sabe que está fazendo exatamente o que deveria fazer. Muitos falam sobre criança interior. Sobre como adultos precisam reconectar com a inocência da infância. Eu nunca perdi conexão. Criança interior não estava escondida. Estava dirigindo, literalmente. Aquele beco de 4 anos nunca cresceu. Apenas ganhou corpo maior, carros mais rápidos, palco maior. Mas a essência era a mesma. Menino obcecado por velocidade. Menino que via kart ou carro de F1 da mesma forma. Brinquedo mágico que o levava para lugar divino. Menino que não entendia por que outros não sentiam o que ele sentia. E quando morri, quando aquele menino finalmente parou, ele estava sorrindo. Porque tinha feito tudo que aquele menino de 4 anos sonhou. Mais do que sonhou. Além do que a imaginação de criança podia conceber. Então a vida de Ayrton Senna foi sucesso ou tragédia? Sucesso. Absolutamente. Sem qualificação. 34 anos de vida intensa valem mais que 80 anos de mediocridade. Morrer fazendo o que ama vale mais que viver longo fazendo o que odeia. Tocar divindade brevemente vale mais que nunca tocar nada. Eu venci. Não apesar de morrer jovem, mas incluindo isso, porque morte em Tamburello
Foi o último ato perfeito de vida, perfeitamente vivida. Foi exclamação final em frase que já estava completa. Então aqui estou. 30 anos morto, 100 anos não nascido, e provavelmente 1000 anos sendo lembrado. Porque histórias como minha, garoto comum que se torna extraordinário através de obsessão e talento e sacrifício, essas histórias são eternas. Cada geração precisa delas. Cada pessoa que duvida de si mesma precisa ouvir. É possível. Grandeza é possível. Se você está disposto a pagar preço. E o preço é alto, mais alto do que a maioria está disposta a pagar. Relacionamentos, normalidade, segurança, possivelmente vida. Mas para alguns, poucos, raros, talvez loucos, o preço vale, porque a alternativa é pior. A alternativa é viver sabendo que você poderia ter sido grande, mas escolheu segurança. A alternativa é morrer velho com lista enorme de IC. Eu não tenho IC. Tenho apenas fiz. E quando vier sua hora, porque virá para todos, espero que você também possa dizer: fiz, vivi, fui quem deveria ser. Porque no final, não importa quanto tempo você teve, importa o que você fez com ele. Eu tive 34 anos, e mudei mundo, inspirei milhões, toquei divindade, vivi mais completamente em 3 décadas do que maioria vive em 8. E agora, de onde estou, seja céu, seja nada, seja apenas memória coletiva, observo vocês. Vivos, respirando, tendo chances que eu não tenho mais, não desperdicem. Por favor, não desperdicem. Encontrem seu kart amarelo. Encontrem aquilo que faz tempo parar. Encontrem sua velocidade. E quando encontrarem, acelerem. Acelerem até o limite. E então acelerem um pouco mais. Porque vida não é sobre chegar seguro ao fim. É sobre queimar tão brilhante que, mesmo depois de apagar, luz continua. Eu queimei, brilhei, apaguei. Mas luz continua. 30 anos depois, crianças ainda usam camisetas com meu nome. Pilotos ainda estudam minhas voltas. Brasil ainda chora quando lembra. Mundo ainda sabe quem foi Ayrton Senna. Isso não é imortalidade perfeita, mas é a única que humanos podem alcançar. E é suficiente, é mais do que suficiente. Às vezes, não sei se é real ou imaginação de morto, volto para Interlagos, para aquela pista onde tudo começou. Onde menino de 4 anos primeira vez sentiu velocidade. Onde menino de 31 finalmente venceu corrida em casa e chorou no cockpit. Ando pela pista vazia. Fantasma de piloto morto revisitando palco de triunfos e derrotas. E vejo outros fantasmas, não literais, metafóricos. Jovens pilotos, começando agora, sonhando sonhos impossíveis. Acreditando, como eu acreditei, que são especiais, que podem chegar lá. E quero gritar para eles: sim, você pode, mas vai custar tudo. Mas não grito, porque eles não ouviriam. Ninguém ouve quando está começando. Todo mundo precisa aprender sozinho. Precisa pagar próprio preço, descobrir próprios limites, e está certo assim. Porque se eu soubesse aos 4 anos, o que sei agora aos 34 mortos, se soubesse o preço exato, talvez tivesse hesitado. Talvez tivesse escolhido vida segura e longa, em vez de vida perigosa e curta. E o mundo seria mais pobre por isso. O Brasil teria um ídolo a menos. Milhões teriam uma inspiração a menos. Então talvez seja bom que jovens não saibam, que comecem inocentes, que acreditem, como eu acreditei, que podem ter tudo: velocidade e longevidade, glória e amor, perfeição e paz. Eventualmente aprenderão, como aprendi, que não pode ter tudo, que escolhas têm consequências, que todo sim é não para outra coisa. Mas quando aprenderem, já será tarde demais para parar. Já estarão viciados em velocidade, já serão pilotos na alma, e continuarão, como eu continuei, como todos continuamos. Porque essa é natureza de obsessão verdadeira. Não escolhe você, você não escolhe ela. Vocês apenas se encontram, e após encontro, separação é impossível.
Então sigo andando pela pista vazia de Interlagos. Fantasma de piloto morto, lenda viva na memória, eterno no símbolo. E quando o vento sopra certo, geralmente quando chove, sempre quando chove, juro que ouço motor. Williams, FW16, motor V10 Renault, rugindo como trovão distante. É memória? Imaginação? Eco do passado preso no presente? Não sei, não importa, porque em algum lugar, em algum tempo, em alguma dimensão, eu ainda corro, sempre corro, para sempre corro, porque corrida não era o que eu fazia, era o que eu era, sou, serei, eternamente. Meu nome é Ayrton Senna da Silva, e esta foi minha história, do cartódromo de São Paulo, até a curva Tamburello, até a eternidade. Obrigado por ter corrido comigo, obrigado por lembrar. E agora, acelerem, acelerem por mim, acelerem por vocês, mesmos, até nos encontrarmos de novo, na pista, no além, na velocidade. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Comente o que achou e compartilhe com quem também ama a história. Até o próximo vídeo.